Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Mais Clientes Podcast, o podcast oficial da Flow. Eu sou Cláudia Vale, eu sou a sua anfitriã dentro desse episódio. E hoje a gente trouxe um tema super importante para as empresas. Acredito que é um tema super quente e que está na pauta de discussão de todos os líderes das empresas, que é o tema de agilidade. Ou seja, agilidade da empresa junto aos seus processos, à sua operação, mas também agilidade para o cliente lá na ponta. E para poder enriquecer esse nosso bate-papo, trazer vários insights e nos ensinar, porque eu também quero aprender muito com ele aqui, porque ele tem muito conhecimento sobre esse tema, a gente convidou Renato Ucha. Gente, eu vou ler, porque eu sempre gosto de ler para não errar nada, só para vocês verem. E vou colocar meu óculos também, gente, porque eu já tô descendo a serra. Então aí vocês já viram que eu não consigo enxergar tudo que está aqui. Fez bem, vamos lá. Renato Ucha, ele é treinador de líderes, apaixonado por agilidade. O pouco que a gente conversou aqui nos bastidores, eu comprovo isso, apaixonado por agilidade, empreendedorismo, liderança e desenvolvimento humano. Ele é formado em administração, certificado em gestão de projetos ágeis e Waterfall, que eu quero aprender direitinho o que é esse Waterfall, e especializado em gestão da estratégia e com MBA em gestão de pessoas. Ele foi diretor do Conselho de Segurança da cidade de Ademar, presidiu a Associação de Perímetro Urbano e atuou em empresas como Banco Itaú, Itaú BBA, Bank of America, Ambev e Ford. Renato, seja muito, muito bem-vindo. Super obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está super feliz de te ter aqui. E tenho certeza que tanto eu quanto quem está assistindo aqui vai aprender muito com você. Para começar, eu queria que você se apresentasse. Quem é Renato Ucha? Bom, primeiro, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter trocas aqui maravilhosas, que eu possa aprender com você e que você também possa aprender comigo. Com e que esse público maravilhoso possa aprender ainda mais com as provocações que a gente vai trocar hoje aqui durante esse episódio. Bom, eu sou Renato Ucha, eu sou um paulista, apaixonado por agilidade, apaixonado por pessoas, apaixonado por gestão, apaixonado por estratégia. Eu comecei minha carreira, olha que interessante. Eu falei, cuidado que eu falo demais. E eu adoro, tá? Só quero deixar destacado aqui que eu adoro quando a gente convida pessoas profissionais aqui que adoram contar as coisas pra gente. E eu preciso contar um pouquinho da minha história lá atrás, porque eu comecei minha carreira muito cedo, eu comecei empreendendo. O sonho do meu pai é que eu estudasse, fizesse uma boa faculdade, prestasse um concurso público e fosse trabalhar em empresas como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Não fiz nada disso. Aos 17 anos eu tava lá, pai, quero montar uma empresa. Meu Deus. E ele maluco, assim, não, tentando me demover essa história. E eu fui atrás e acabei montando uma empresa. Obviamente não tive sucesso. Falta de maturidade, 18 anos, dinheiro entrava e ia pra farra, nada de ver caixa de empresa, enfim. Então, essa característica empreendedora de ir atrás, de querer trazer resultado, de não se contentar com a caixinha, sabe? O seu cargo cara, meu cargo é esse, legal. Qual que é o problema que eu tenho que resolver? E às vezes você tem que ir além. E isso me ajudou muito na minha carreira. Eu comecei dentro da área de tecnologia. Meu primeiro trabalho remunerado como funcionário foi dentro da área de tecnologia. Fiz carreira, coordenador, gerente. Depois fui para a área de agilidade. Passei antes por gestão de projetos, a gente vai falar do Waterfall. Aí eu fui para a área de agilidade e comecei a me apaixonar por isso. E fui me aprofundando, e quanto mais eu me aprofundava, eu começava a perceber que era menos sobre a técnica, menos sobre o processo, e mais sobre o resultado que a gente precisa entregar no fim do dia. E hoje eu tô aqui muito feliz com esse convite pra gente trocar sobre esse assunto. Que bom, fico super feliz. E aí, pra gente poder começar, Renato, eu queria que a gente partisse do básico. Na sua opinião, o que é agilidade nas empresas, todo esse movimento ágil? E aí o movimento, não só, igual você comentou, não só de métodos, mas de mentalidade também, né? O que é todo esse movimento ágil nas empresas? Como é que a gente denomina isso? Perfeito. Cláudia, primeiro parabéns por saber que é um movimento. Ai, não é um processo. Porque sabe o que eu vejo? Muitas vezes
a agilidade é confundida com um processo para organizar time. E não é nada disso. Legal. Não é nada disso. A gente vai falar das ondas de agilidade, mas basicamente, para a gente entender e desmistificar aqui logo de entrada, a agilidade não tem a ver com rapidez. Eu acho que essa é o maior problema que eu encontro no dia a dia. O time precisa ser ágil. A pessoa está pensando, esse time tem um monte de coisa para fazer, não está entregando, tem que ser ágil para ser rápido e entregar tudo. Aham. E agilidade, se eu tivesse hoje que te dar uma palavra aqui, Cláudia, que melhor traduz agilidade para uma língua de um leigo, não seria rapidez. Seria adaptabilidade. Boa. É a minha capacidade de adaptar rápido a mudanças. Uhum. Da onde surge esse termo agilidade? Para isso a gente tem que voltar lá atrás. Começou com tecnologia, verdade. Mas olha, pelo amor de Deus, agilidade não é só para tecnologia. Tô Nós cansado. vamos falar disso aqui, muito bom. Nós vamos falar disso Cansado de aqui. escutar isso. Eu também. Mas meu time não é de tecnologia. Exato, Não, aqui não vai funcionar porque isso é para TI, isso é para tech. Muito bom. Mas surgiu de fato em tecnologia, porque o que acontece? Antigamente, a área de tecnologia tinha o Zé. O Zé pode ser qualquer nome, né? Pode ser a Márcia também. Mas era a pessoa de TI. Tem um problema na planilha. Ô Zé, resolve a planilha. Ô Zé, precisa consolidar. Ô Zé, precisa disso. Ô Zé, o sistema precisa daquilo. Ô Zé. E aí, as empresas cresceram, a área de tecnologia, e aí não era mais o Zé. Tinha lá 50, 100 profissionais de tecnologia. E horas, bancar 50, 100 profissionais de tecnologia tem um custo. E um dia alguém chega e cobra a fatura. Vem cá, você tem 50 milhões do seu budget, o que você está entregando? O que seu time está fazendo? E aí? Cadê a gestão? Cadê a governança? Exato. E aí, naquele momento, o que aconteceu com tecnologia? Pegaram e falaram, não, para aí, não é mais pediu, fez, entregou. Pastelaria, que a gente chama, né? Não é mais pediu, fez, entregou. A gente precisa ter governança aqui dentro. Vamos olhar para o mercado, para o que acontece no mercado. E aí viu-se, como é que a gente constrói um edifício? Hoje, para construir um edifício, você tem o desenho do arquiteto, ele vai lá, faz o desenho lindo, maravilhoso. O engenheiro se vira para achar os cálculos ali estruturais para manter aquele desenho bonito de pé. Aí você faz todo o desenho, define quantos banheiros por andar, qual que é o tamanho da laje, pé direito. Tem todas as definições, você faz o desenho, você aprova com a prefeitura e só então você está apto para começar a desenvolver, a construir a edificação. Nisso foi quanto tempo? 6 meses, 1 ano, enfim, de discussões, de provas, de conceitos. Mas, enfim, você tem a planta e o projeto aprovado. A partir daí, você vai para a construção do prédio. 2, 3 anos ali para levantar os pavimentos, depois fazer toda a parte elétrica, hidráulica, até entregar. Ou seja, foram 4, 5 anos ali de trabalho. Mas é muito bem estruturado, organizado, você tem planejamento, você tem previsibilidade. Eu sei que esse prédio vai estar pronto em 4 anos, tudo bem. Eu faço um fluxo de caixa, eu sei quanto eu vou gastar. E aí falaram, cara, isso daqui é perfeito para tecnologia e para projetos em geral. Por quê? Porque eu sinto e falo, Cláudia, você precisa de um software, você precisa de um sistema para fazer a gestão da sua empresa. Você precisa de um software para fazer toda a parte de gestão da jornada do cliente. Legal, então vem cá, Cláudia, me conta aqui, a fase da planta do projeto. Me conta aqui como é que é. Aí você vai contar, precisa disso, precisa daquilo, eu vou escrever tudo, vou documentar tudo no maior nível de detalhe possível. Passamos lá 6 meses documentando, escrevendo. Aí eu venho aqui, isso aqui é pequeno, um calhamaço 2 vezes maior de papel aqui. Cláudia, tá aqui tudo que a gente conversou. Dá o seu de acordo para mim. Na prática, a Cláudia vai falar. Eu já falei com ele, eu não preciso ler. Eu tenho certeza, eu confio nele. Você vem aqui, escreve de acordo, dá a sua assinatura. E aí, vamos lá. E minha empresa vai ficar lá 1, 2, 3 anos produzindo, desenvolvendo esse software. Aí lá no final, daqui 3 anos, eu venho e te entrego. Cláudia, tá aqui o que você me pediu. O que aconteceu, Cláudia, nesses 3 últimos anos? Tudo mudou. Pandemia? Pandemia mudou o mundo. Guerra na Ucrânia, também causando o colapso do gás lá na Europa, preços de commodities flutuando absurdamente. Crise política econômica e por aí vai. Por aí vai. Agora, imagina o seguinte, eu te entrego o software e você fala, mas peraí, Ucha, isso aqui... Já foi. Não serve mais para mim. E aí a gente começava a briga. Não, Cláudia, mas veja só,
3 anos atrás, você me contou que era isso que eu precisava, eu te entreguei o que você me pediu. Levava tempo pra fazer, né? Claro. Aí você me fala, não, mas desculpa, não serve pra mim agora. E aí a gente começava as brigas, não, então vamos precisar botar um aditivo contratual. Aham. Olha, quem é gestor sabe como é duro ter que pagar um aditivo contratual. De repente Exato. você descobre que 80% do que foi feito não se utiliza, né? Daquele todo, só 20% se utiliza. Isso começou a gerar muito problema na área de tecnologia, e a área de tecnologia é uma área cara. O custo da mão de obra é altíssimo. Uhum. E aí, em 2001, um grupo de pessoas se reuniu para buscar uma solução. Gente, o que a gente pode fazer de diferente? Propositivo. E aí surgiu um conjunto de 4 valores e 12 princípios que a gente deve utilizar no dia a dia das companhias para que a gente seja ágil. Então, agilidade, no fundo, é adaptabilidade. Feito por quê? Por meio de 4 valores e 12 princípios. E aí eu deixo o convite para que as pessoas visitem agilemanifesto.org, que vai ter todos esses valores e princípios, Muito mas eu vou bom. trazer aqui alguns, só pensar um pouquinho. Então, por exemplo, qual que é a maior medida de sucesso de um produto? A aceitação do cliente, na nossa visão. Exatamente, é o cliente. É, o cliente. E por que a gente fica falando que a medida é, sei lá, Uma performance dele, ou usabilidade só. usabilidade, o anúncio, né? Eu fiz um anúncio, olha, patrocinei aqui no Instagram, bombou, tá bom, vendeu quanto? Exato. Vendeu, o cliente está satisfeito? Não sei, talvez não esteja. Comprou, vendeu porque impulsionou, porque teve muita grana para mídia, bombou, vendeu, mas o cliente está super insatisfeito. Esse produto, ele é perene ao longo do tempo. Então, o Manifesto Ágil, ele provoca a gente para quê? Para a gente construir de forma adaptativa. Ele fala iterativa. O que é o desenvolvimento iterativo de um produto? Não é interativo, é iterativo. É aquele que você vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Você vai pilotando. Vai validando Exatamente. pedaços dessa solução. Exatamente. Então, eu não vou te entregar o tudo de cara. Eu vou falar, Cláudia, vem cá, pra gente fazer essa jornada do cliente. Vamos pensar no próprio software mesmo da jornada do cliente ou no mesmo processo. Eu não preciso construir ele inteiro. Eu falo, Cláudia, vem cá. O que gera mais valor para o cliente? Por onde a gente começa? Vamos falar só desse pedacinho? Vamos fazer um MVP? O que é o MVP? Tá em moda, né? O produto mínimo viável. É um produto que não entrega 100% do que você precisa, mas já vai entregar algum valor para você. Você já pode usar e falar, poxa, isso aqui tá indo pro caminho certo. Ou falar, oxa, você não entendeu nada. E aí, que bom que eu te entreguei só um pedacinho. Porque se eu tivesse feito tudo, olha o prejuízo que eu teria tido, que a gente ia disputar depois de quem foi a culpa. E não é sobre achar o culpado, é sobre solucionar problemas de clientes. Exato. Eu não sei se vocês estão percebendo, tem 2 pontos que o Renato trouxe que são super importantes da gente entender quando a gente fala de agilidade, a gente fala do Agile Customer Journey, que é um dos temas que a gente vai trazer. A primeira coisa que ele trouxe pra gente, aí você me corrige, tá, Renato, se eu tive entendimento errado. A primeira coisa que ele trouxe pra gente é que a agilidade não é fazer rápido, é a sua capacidade de se adaptar rapidamente. E aí, a gente precisa entender muito bem isso. Então, se eu tenho esse copo, e hoje eu tiro esse copo daqui e coloco aqui, eu não posso entender que me tornar uma empresa ágil significa que eu vou tirar esse copo daqui e colocar aqui de uma maneira mais rápida. Até pode, mas não é a premissa. A premissa é, esse copo é o mais adequado? E a velocidade que a gente tem de falar assim, não é e eu preciso mudar. Então, talvez o tirar ele daqui e colocar aqui nem vá ser mais o foco desse trabalho, porque não está adequado, principalmente para o cliente, para o que gera valor para o cliente. Então, esse é um primeiro ponto. Tô correta no que eu falei? Aula magna. Ah, que lindo! Adoro! Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, uma vez que a gente entenda que esse copo, simplesmente tirar esse copo daqui e colocar aqui, não é mais o suficiente que eu preciso me adaptar, eu não preciso correr para fazer essa adaptação toda de uma vez, né? Fazer toda aquela transformação de uma vez. Que eu posso entender o nível de adaptação que eu vou fazer e identificando através do que gera mais valor ou que está... A gente também fala muito do que gera mais dor para o cliente hoje, né? Ou seja, se você resolve aquela dor, você está gerando mais valor. E você vai trabalhando pedacinho a pedacinho.
É isso? Perfeito. Entregas contínuas, ou seja, eu vou entregando sempre, em curto espaço de tempo, ou seja, no máximo intervalo de um mês eu preciso entregar alguma coisa, Uhum. preferencialmente menos. Se eu puder entregar menos, melhor. É, Então, porque o Google trouxe, quando a gente fala do design sprint, ele fala em 5 dias, né? Porque aí você roda em ticozinho de nem coisa. sempre e nem todos os Os casos meus permitem. clientes, então, a gente nem aconselha que faça em 5 dias. Porque depois eu vou conversar um pouco Mas sobre esse assim, ponto. entrega continuada em curto espaço de tempo e com entrega de valor constante para o cliente. É isso. Mas eu tenho um desafio, então, pra te dizer. Então vambora. Em cima Vambora. de realidades que a gente vê, a gente faz muito trabalho de mapeamento de jornada. E uma das preocupações que a gente tem, a primeira preocupação é, a gente precisa repensar uma jornada que o cliente vivencia, trazendo esse ponto que você falou, que gera mais valor para o cliente, que posiciona a empresa com a entrega de uma melhor experiência. Uma coisa é eu poder repensar isso tudo, trazendo uma consistência do que a gente chama de identidade de experiência. Para que eu não transforme esse trabalho de inovação, de adequação, numa colcha de retalhos. E aí, particularmente, o que eu tenho visto no mercado, em todo esse trabalho das squads com agilidade e tudo mais, é que justamente por a gente ver partes fragmentadas e as suas squads, e cada uma das squads, pensarem por si só naquele problema único que aquela squad tem, a gente, no final das contas, quando a gente vai pensar na inovação de uma jornada, e se eu vou tratar em pedaços, a gente constrói uma colcha de retalhos. Porque cada squad praticamente estava olhando para alguma direção. Então, o que a gente, geralmente, a gente aconselha? Que precisa ter um pensamento da identidade da experiência que a gente quer colocar naquela jornada de ponta a ponta, e ela pode ser uma jornada enorme, para depois. Aí você cascateia isso nas squads para elas terem um direcionamento. Olha que lindo que você tá falando, Cláudia. Ai, obrigada. Eu comecei falando aqui, pelo amor de Deus, ó, pelo amor de Deus, você que tá escutando agora. Agilidade não é um processo do time, tá? Não enxerga a agilidade como um processo que vai deixar o time mais rápido. E existem 3 ondas de agilidade. A primeira onda de agilidade foi isso, a agilidade do time. Então, você falou que squad, não sei o que e tal. E aí eu levo a agilidade pro time. O time é ágil. E aí eu caio no problema que você trouxe. Esse time é ágil, aquele time é ágil. Aquele time nem é ágil. Uhum. Aquele time nem é ágil. Então, eu tenho vários times independentes trabalhando, alguns ágeis, outros não ágeis. E aí, cadê a unicidade disso daqui? Como é que você cascateia? Cada time tá tocando o Você seu. gera consistência de entrega para que o cliente perceba uma experiência única. Perfeito. E aí a gente vem para uma segunda onda de agilidade, quando a gente começa a escutar sobre o ágil escalado. O que é o ágil escalado? Eu nunca ouvi falar disso. O que é o ágil escalado? É entender que não é sobre a equipe ser ágil, é sobre as equipes serem ágeis e é sobre eu alinhar essas equipes em torno de programas, e aí depende da metodologia que você está usando. Uhum. O SAFe, o LES, o DER. Existem algumas metodologias que permitem que você escale a agilidade. Quando eu escalo a agilidade, eu tenho aqui... Imagina só, eu presto consultoria hoje para uma indústria automobilística que está construindo o futuro do veículo, o veículo elétrico. São mais de 5 mil pessoas distribuídas pelo mundo para construir esse veículo elétrico. Imagina se cada squad tocar do seu jeito. Pelo amor de Deus. Então, eu preciso alinhar isso num nível de programa, em cima do programa, no nível de portfólio. Uhum. E aí eu venho de cima para baixo. Olha, o portfólio é esse é o programa que cuida da iluminação. Iluminação tem a lanterna, tem o sistema, tem os sensores, tem os atuadores. E aí eu vou distribuindo até chegar no time. E eu tenho aqui no meio uma camada que cuida da estratégia. Garante que todos estão alinhados. E não só Perfeito, alinhados maravilha. do ponto de vista da informação, como os riscos estão identificados e compartilhados, e as dependências entre os times estão mapeadas, e os times sabem quando eles serão acionados e quando eles terão que agir para não prejudicar o desempenho e o andamento de outro time. Então a gente chega numa segunda onda, que é o ágil escalado. E a gente já está na terceira onda da agilidade. Qual Quando a gente fala, não adianta tudo isso se lá em cima, no nível estratégico, eu não tiver agilidade. Caramba, ó, nós vamos chegar nesse ponto estratégico. Segura.
Porque eu acho que a gente tem que explorar muito isso e eu tenho alguns pontos para trazer. Mas enquanto você estava falando dos 2 primeiros níveis, e conectando com alguns pontos que você trouxe do manifesto, eu queria te perguntar o seguinte: você acredita que os times, os profissionais que trabalham com agilidade, com tema de agilidade, não é com agilidade, não, com tema de agilidade, eles realmente entendem o que o cliente vivencia para poder desenhar o que precisa desenhar? Eles realmente tiram a bunda da cadeira, vão até... Eu não estou falando só coletar o que o cliente fala. Porque, às vezes, o cliente não te fala, não consegue expressar o que ele vivencia. Mas é realmente tirar a bunda da cadeira, ir até o cliente, entender o que esse cliente vivencia e também o que ele expressa, traz isso para dentro de casa e aí sim a gente vai refletir em cima disso. E Fogo desenhar. no parquinho, né? Fogo no Adoro. parquinho. Mas estou aqui para Olha, isso, gente. eu vou trazer, o que eu vou trazer diz muito a respeito da minha experiência, tá? Então eu não posso dizer que isso é o que acontece no mercado, mas é o que eu vivenciei, é o que eu vivencio no dia a dia. Primeiro que agilidade, tem muita gente fazendo transição para agilidade por causa de salário. O salário de 10 mil. Eu quero ser um profissional de agilidade para ganhar mais de 10 mil reais. Verdade é que o mercado está reduzindo o salário. Chegou à conclusão de que isso é uma piração, não dá. Alguns merecem, sim, muito mais do que isso, mas nem sempre isso gera valor para a companhia. E aí o que a gente vê? Um monte de gente correndo atrás de curso, de certificação. Então vou ser certificado em Scrum, eu vou ser certificado em Kanban, vou ser certificado em Safe. Não se preocupe em entender essa sopa de letras. O que é importante entender é que isso são metodologias, são métodos. Uhum. E aí a pessoa tira toda essa certificação, ela é contratada para desdobrar a agilidade dentro de uma empresa e ela entende que a agilidade é aquele mapa bonito que ela aprendeu Aquele ali. passo a passo ali que o ela passo tem que a fazer. passo. Agora, olha só, Cláudia, a minha provocação. Imagina que você tem uma caixinha de ferramenta na sua casa. Essa caixinha de ferramenta tem lá uma chave de fenda, fita isolante e um alicate. É isso que você tem. Queimou uma lâmpada, precisa trocar um lustre. Você tem a ferramenta para trocar? Tem. Você pode ir lá e trocar. Deu problema na válvula da descarga. Será que essa ferramenta que você tem resolve o problema da válvula da descarga? Talvez não resolva. Mas você precisaria de um grifo, de outras ferramentas. E o que eu vejo muito é as pessoas pegando essa caixinha de ferramenta, que é para trocar um lustre, para fazer e querendo aplicar para outras coisas que não tem fit. O contexto da empresa não permite, o fit é diferente. E o que essas pessoas precisam entender de fato é que agilidade são ferramentas, os métodos ágeis são ferramentas e que eu vou usar de acordo com a necessidade do meu cliente, porque eu preciso ter, no fim do dia, a visão do cliente. Eu preciso entender que agilidade não é o fim. Agilidade é o meio. É o meio. O que eu preciso é solucionar o problema do cliente. Apaixone-se pelo problema, não pelo método. Exato, muito bem, E muito aí, bem. Cláudia, sacanagem aqui pra incendiar e botar fogo no parquinho. Você que é executivo, isso é pra você que é executivo. Muito bom. Transformação não pode ser com meta de fim de ano, sabe? Nós temos que implantar o Safe até o fim do ano. Por que você precisa implantar até o fim do ano? Só por implantar e ganhar o bônus no final? Implantei o Safe. Aí você desdobrou processo. Processo, às vezes, torna mais burocrático o dia a dia de trabalho. Você chega no final e fala, implantamos, mas não foi legal porque a produtividade caiu. Não é que a produtividade caiu. O teu foco não foi o cliente. O teu foco tem que ser o cliente. Pergunta básica. Muita entrevista. Uma das coisas que eu ajudo pessoas é fazendo um negócio chamado entrevista simulada. Eu sempre pergunto, vem cá, quais métricas... Eu sou um apaixonado por métrica. What gets measured, gets done. Já dizia, né? O que a gente mensura, a gente faz. Eu sempre pergunto, vem cá, quais são as métricas que você colocaria aqui para identificar se a gente está indo para o caminho certo? A pessoa começa a falar, limitar o work in progress, o throughput. Cara, para mim, 3 grandes métricas que todo mundo precisa entender. Net revenue. Quanto que está sobrando de dinheiro líquido no fim do mês? Segunda métrica.
volume. Qual que é o volume que eu estou vendendo do meu produto? Qual que é o volume que eu estou vendendo do meu serviço? Ou qual que é o volume de operação que o meu app, hoje está tudo digital, né? Suporta. E terceiro, NPS. Ou qualquer outro. Eu falo NPS, as pessoas Alguma métrica que traga a percepção do cliente, para ver se você está Exatamente. acertando Essas, ou não. para mim, são as 3 métricas de coração que todo mundo deveria entender, conhecer e estar obcecado em Exato. mudar. E isso é fantástico, Renato, porque na Flow a gente tem uma preocupação muito grande e a gente estressa de falar isso. O meu time sabe, porque eu sempre falo isso lá dentro, a gente fala para fora, a gente fala com os clientes, que é não romantize a experiência do cliente. Toda a experiência de cliente que você vai desenhar, ela é intencional para entregar mais valor para o cliente, mas para entregar mais valor para a empresa também. Para os dois? Para os dois. Ou seja, se no final das contas eu não estou colocando dinheiro no bolso da empresa, eu não consigo, no longo prazo, sustentar aquela experiência que eu implantei. Daqui a pouco você está tirando uma experiência que você entregou para o cliente. Porque Vira cash burn. Não, você está queimando caixa, você está queimando caixa. Você não consegue manter. Então, muitas das vezes, no mercado de experiência do cliente, vem todas aquelas expressões do encantamento do cliente. E aí você vê empresas fazendo agrados, mimos, detalhes. Que, sim, é muito legal. Tem a sua parcela de importância. Mas, em essência, experiência do cliente é uma contrapartida. Ou seja, você como meu cliente confia que eu vou entregar o produto. No mínimo, eu tenho que te entregar aquilo que eu prometo. Então, a gente vai trazer um entregar dessa experiência que atenda ao que você quer, que te gere muito valor, que te faça ficar muito satisfeito, mas que me traga resultado também. Sabe o que eu aprendi muito no mercado? É que fazer a promessa e vender é a parte mais fácil. Entregar é a grande dificuldade. Exato. E olha como a agilidade ajuda. E eu falo agilidade, tô falando da adaptabilidade, eu tô falando de princípios e valores, eu não tô nem falando de ferramentas aqui. Como que a agilidade ajuda a gente não fazer esse cash burn? Quando eu entrego um curto espaço de tempo, de forma continuada e com foco no cliente, em um mês eu sei se isso funciona ou não. E é melhor eu queimar um mês de trabalho do que eu queimar um ano. Perfeito. Então, estanquei. E outra, fluxos de inovação. Maior parte das inovações vão morrer. Isso é fato. Isso é fato. E é melhor eu matar minha inovação com um mês do que eu ir até as últimas ali para descobrir que não funcionou. Então, se eu puder matar a inovação com um mês, que maravilha. Que mate, né? Que maravilha. E vai ter uma que eu vou falar, cara, essa daqui, essa tá entregando legal, essa tá legal. E como que a gente começa um fluxo de inovação? E aí é um desafio, porque inovação hoje, a gente parte, dica de livro aí, em Lean Startup. Isso, muito Lean bom. Startup, ou Empresa Enxuta. Aí eu li o Lean Startup eu não li, mas Empresa Enxuta eu li quando eu tava montando a Flow. Que legal. E você começa por onde? Você começa por uma pré-semeadura. Isso. O que você precisa fazer na pré-semeadura? Validar. Primeiro, identificar o problema que você resolve. A gente ainda tem muitas empresas que tem o produto, tem o celular aqui, marketing, vem cá, precisa vender isso daqui. Exato. E o marketing fala, legal, que problema que isso aqui resolve? Sei lá, cria a história aí, você não é do marketing? Não, a gente deveria fazer diferente. Qual que é o problema que eu quero resolver? A gente fala aqui de jornada do cliente. Imagina o seguinte, imagina que a gente vai pra praia aqui. Eu falei, Cláudia, estamos gravando hoje, é o final de semana, bora pra praia? Aí você fala, legal. Agora começaram os problemas. Onde a gente vai ficar? O que a gente vai levar? O que a gente vai comer? Vamos tomar cerveja? Vamos comprar aqui, vamos comprar lá? Começaram a surgir os problemas. Eu preciso me atentar para isso. Para esses problemas. E começar a perguntar, o meu problema, o meu produto ou o meu serviço vai resolver esses problemas? Como? E eu não preciso produzir para validar, para testar. Olha, hoje tem impressora 3D. Dependendo do que você está fazendo, imprime em 3D, bota na mão do cliente e fala, e aí? Traz seus feedbacks. Prototipagem. Eu trabalhei numa empresa que a gente... Vou aqui falar um pouquinho de um caso interessante. Adoramos. A gente adora casos, né, gente? Então, por favor. A gente era uma empresa de líquidos, uma cervejaria.
E a gente identificou Que interessante. É uma empresa de líquidos. É uma cervejaria. uma cervejaria. Muito bom. Temos Vou várias. tomar um líquido. Eu Vamos vou tomar um líquido. E que não era água. Ai, meu E Deus. aí, o que a gente percebeu? A gente percebeu o seguinte: existem muitas pessoas que vão em festas, mas que acham cerveja amarga e não querem tomar, mas querem confraternizar, não querem ficar de fora. Essas pessoas têm um problema. E a gente falou, bom, o que a gente resolve esse problema? Vamos lá, vamos pesquisar. Uma cerveja mais doce. Cerveja mais doce? Não é cerveja. A gente começou a olhar, pô, e esse negócio aí de misturar vinho com cerveja, né? O chamado chopp de vinho. Pô, isso aqui pode ser uma solução, hein? O chopp de vinho pode ser uma solução para pessoa que vai para festa, vê todo mundo tomando cerveja amarga não gosta, mas pô, um chopp de vinho já é mais docinho. Legal, como é que a gente começa a validar se isso é realmente um problema, se esse problema pode se tornar um negócio? A gente faz um mockup, a gente pega lá no computador, desenha, faz o desenho de uma embalagem tal, com rótulo tal, cria uma conta no Instagram e começa a falar, galera, olha só o que a gente tá pensando aqui. E começa a ver como que tá engajando. As pessoas estão engajadas, resolve o problema. E aí as pessoas começam a curtir, comentam, pô, manda uma mensagem. Cara, pô, queríamos conversar com você, você nos dá essa abertura tal. Começa a conversar com esses clientes. Olha só, você nem parou para produzir nada. Você não gastou mexendo com planta, com produção. Perfeito. Você tá validando o problema. Não precisa botar grandes montantes de dinheiro. Eu quero validar se o problema é real, se o problema existe, qual que é o potencial. Legal, passamos dessa fase. Pô, o problema existe, ó. Tá engajando aqui no Instagram. Pô, tem potencial. Qual que é a segunda etapa? Vamos desenvolver um líquido? Óbvio, seguindo toda a legislação normativa. Aí já é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complexo. Mas a gente não precisa estar com um líquido perfeito. E não é uma reunião de diretoria que vai tomar e vai falar, pô, isso aqui tá gostoso ou não. Isso resolve. Pô, eu sou um apaixonado por cerveja. Quem gosta de IPA, então, tomar um chopp de vinho vai dizer, cara, isso é horrível. Exato. Cadê o amargor? Mas eu não sou o público. Então, o que foi feito? A gente fez uma produção inicial, baixinha, pequena. A gente encheu uns barris de chopp. A gente levou para um evento, para degustar. Então, olha, nesse evento, vem cá, toma aqui, de graça. Só que, ó, e aí, gostou ou não gostou? Pega teu celular, ó, aponta para esse QR Code e preenche essa pesquisinha pra gente. Então, a gente está numa segunda... A gente ainda não parou para produção. Isso é uma produção limitadíssima, sem grandes movimentos de planta, de fábrica, muito pequeno, para validar o líquido. Putz, agora ó, o líquido tá legal, tá? O pessoal tá falando bem. Então, veja, a gente pode matar um projeto nessas etapas. Se lá no Instagram não tem desejabilidade, e nesse primeiro estágio, né, da empresa enxuta, é desejabilidade que eu quero provar. Eu não tô nem provando viabilidade econômica ou financeira do produto. Eu tô mostrando que existe desejabilidade. Existe um problema, a gente resolve esse problema. Existe espaço no mercado para isso, né? Nesse momento, eu tô testando a desejabilidade. Existe o problema e as pessoas estão dispostas e o meu produto resolve o problema. Quando você fala de espaço de mercado, eu acho que vem num ponto a seguir. Porque espaço de mercado pode existir. O problema é atrativo para minha empresa? Tem empresa que joga em espaços de 50 milhões de dólares para cima. Ou seja, eu posso até ter um público que deseja aquilo ali. Que tem o problema. Que tem o problema. Que o meu produto resolve esse problema. Resolve e ele deseja consumir. E ele deseja consumir. Só que, por outro lado, você traz a visão do negócio também. Perfeito. Ou seja, por mais que na visão que exista, pela visão do cliente, exista a oportunidade, talvez o tamanho dessa oportunidade não se encaixe numa perspectiva do negócio. Da expectativa da companhia. E tá tudo bem. Talvez para essa empresa que preze um nível de faturamento acima de tanto, não se encaixa. Mas futuramente uma outra empresa que também vai enxergar isso, aquele nível de faturamento da oportunidade que existe junto ao cliente vai se encaixar. Perfeito. E você pode matar iniciativas não porque elas são ruins, mas porque ela não tem viabilidade econômica para a expectativa da companhia e dos executivos. Tem empresa que o negócio de 50 milhões de dólares não me interessa. E olha que interessante, né? Todas as vezes que a gente vai trabalhar numa empresa com o tema de centralidade no cliente, é muito comum. Na verdade, isso sempre acontece. As pessoas passam a se apaixonar, porque é muito fácil você se apaixonar
pelo tema de experiência do cliente, porque a gente vai fazer algo de melhor para o cliente vai ficar mais satisfeito com aquilo ali, vai recomendar e tal. É apaixonante. Eu falo, né? Depois que o bichinho de experiência do cliente, centralidade do cliente pica um profissional, ele não se aceita de outra forma que não seja olhar pela perspectiva do cliente. Mas isso não quer dizer... Você trouxe um exemplo do lançamento de um novo produto, que vai envolver uma linha de produção. Só que a gente tem muita coisa pequena dentro da empresa que, às vezes, me dá a sensação de que os profissionais de CX, eles não captam essa mensagem que não é porque... Seria maravilhoso se 100% das coisas que uma empresa tem de ideia e que está validada pelo cliente, a gente pudesse implantar. Esse é um mundo maravilhoso. Só que pela perspectiva do negócio, nem sempre aquilo que pode ser maravilhoso para o cliente, naquele momento ali, pode ser implementado. Não para de pé, né? Exato! Então, Não para assim, de pé. a gente precisa trazer mais para esse chão, sabe? As coisas mais para esse chão, falando assim, gente, a gente está falando de empresas que precisam gerar resultados, que além da estratégia de centralidade no cliente, de agilidade, ela tem várias outras estratégias para se manter de pé. Né? Senão a gente cria um mundo de Alice, uma coisa maravilhosa, mas que no longo prazo não se sustenta. E é isso. E agilidade é a mesma coisa. A primeira coisa que eu faço numa consultoria, Cláudia, é entender qual que é a perspectiva de quem está me contratando. Qual que é o problema que ele tem? Por que ele quer me contratar? Porque ele chega aqui falando, e esse é um caso real. Eu fui contratado aí para fazer uma consultoria numa empresa de 100 funcionários. Numa agência, inclusive, não tem nada a ver com tecnologia. Uhum. E o diretor dessa empresa, o dono da empresa, me chamou e falou, Chá, vem cá, ó. Esse aqui é meu gerente de processos, ele tá desdobrando Scrum com os times, mas não tá rolando, tal. Queria que você ajudasse ele com teu know-how para implantar o Scrum aqui dentro. Eu falei, legal, por que você quer isso? Me conta um pouquinho mais. Aí você começa a ver que o problema já é outro. Aí o problema começa a mudar. Ele fala, não, sabe o que é? Pô, a gente tem muito trabalho, o time não tá dando conta, tal. O Scrum entrega o dobro na metade do tempo. Não é bem assim. Mas, legal, deixa eu entender. Quais são os problemas da companhia? Vamos fazer uma ideação? Vamos botar aqui numa mesa várias pessoas, várias cabeças da empresa, pra gente entender os problemas que a gente precisa resolver? Putz, legal. Sentamos na mesa, tal, qual que é o problema? Não, o problema aqui é falta de comunicação. A gente já tá deixando o Scrum lá atrás. Uhum. Tem outros problemas. O problema é falta de comunicação. Falta de comunicação é muito amplo. Acho que qualquer empresa que você perguntar tem falta de comunicação. Todas. Então vamos tangibilizar isso aqui. Me traz um exemplo real. O que é falta de comunicação para você? Aí a pessoa ali que era da operação falou, aqui é o seguinte, tem vendedor que vende o que a gente não produz. E aí, quando a gente entrega, não satisfaz o cliente. Porque o vendedor não foi claro com o cliente. O vendedor não falou a verdade. O vendedor floreou, enfeitou. E por mais que a gente dá o nosso máximo aqui dentro do que é o nosso produto, não satisfaz o cliente. Olha só que legal. Olha só. A gente tá entrando, a gente tá botando o dedinho na ferida e girando. E aí a gente começa a entender que, poxa, peraí, não é sobre fazer o time rodar Scrum que vai resolver isso. Vamos parar e vamos pensar. E aí a agilidade no nível estratégico, porque a gente começa a olhar do ponto de vista da organização. Como que a organização está estruturada? E a gente viu que tinha uma área de Customer Success ali. O que a área de Customer Success fazia? Era um Service Desk. Recebia a reclamação do cliente, era um hub. Pegava e empurrava para as áreas. Cliente tal está reclamando disso, cliente tal tá... Cadê a proatividade? Onde é que está a capacidade de um Customer Success prever oportunidades para um cliente, para eu encantar o cliente e falar, cliente, vem cá, eu descobri que, tem uma oportunidade para você aqui. Não fazia isso. E aí a gente olhou por que não fazia, porque eu tinha uma área comercial. Mas a área comercial não era dividida entre o conceito de farmer e hunter, né? O caçador, aquele que traz clientes, e o fazendeiro, que é aquele que cuida dos clientes. Então, a gente começa a olhar para o desenho organizacional e falar, cara, nível estratégico da agilidade. Eu preciso mexer no desenho organizacional primeiro. Uhum. A gente vai fazer Scrum com o time em algum momento, mas aqui, a origem do problema não tá no time, tá no todo. No desenho Tá mesmo. no desenho, e a gente começou a mudar. Então, hoje a gente tem uma área comercial que tem lá o vendedor e tem o gerente de contas, né? Você tem o hunter, que é o vendedor, você tem o gerente de contas, que é o farmer, é o fazendeiro.
Embaixo dessa estrutura está plugado o Customer Success. O que o Customer Success faz? Ele está constantemente monitorando os clientes. Para quê? Para saber onde está a oportunidade, onde o cliente não está performando bem. Porque é melhor eu, que te atendo, virar para você e falar, Cláudia, ó, não está performando legal aqui, vamos pivotar, ó, agilidade, né? Vamos pivotar, vamos se adaptar, do que a Cláudia ser surpreendida pelo meu concorrente, falando, Cláudia, você tá fazendo com Ucha, meu? Olha isso aqui, deixa eu te mostrar os números do teu produto. Ó, você não tá performando, você tá pagando quanto? Não, pelo mesmo preço, perdi meu cliente. Exato. Então, Exato. olha só, a gente precisa entender o que eu quero resolver com agilidade. E é sempre um problema. Eu sempre preciso resolver o problema. E às vezes, você me perguntou dos profissionais de agilidade. Eu acho que muitos profissionais de agilidade, é contratado para fazer Scrum, eu vou fazer Scrum. Mas e aí, que problema você está resolvendo? Você está burocratizando. Aí o time que já está ferrado de trabalho, você fala, galera, ó, reunião de planejamento, 4 horas aqui a cada 2 semanas. Pô, e esse monte de trabalho que eu tenho para fazer? Exato. E aí depois você fala, galera, daily todo dia. É 15 minutos, mas a gente sabe que dura meia hora. E aí, cara, alguém fala, peraí, eu contratei essa pessoa para produzirem mais, eles estão parando com reunião o tempo todo? Não entendeu. E você trouxe um ponto, o primeiro podcast que a gente gravou aqui foi com a Fabiana Dutra, que é uma especialista em design organizacional, porque o design organizacional, ele impacta em toda a operação da empresa e, por consequência, na experiência do cliente. Então, para você que ainda não viu, o Renato trouxe um ponto super importante aqui, é que muitas das vezes você vai ter que repensar todo o design organizacional da sua empresa. E a Fabiana trouxe bastante desse ponto aqui. E agilidade é isso, Cláudia. A gente tem que sair da metodologia do Scrum, do Kanban. A gente tem que entender o seguinte, eu fui contratado para resolver problema. A minha caixa de ferramentas tem um monte de coisa. E às vezes... na manga aqui, ó. Daqui a pouco você tira uma, E às vezes eu vou chamar, como é que é, a Fabiana? Vou chamar a Fabiana e falar, Fabiana, vem cá, cara, eu preciso do teu trabalho. Exato. Porque eu, como um profissional de agilidade, identifiquei que o problema aqui não é como o time opera, é como o desenho organizacional tá montado. Perfeito, Não vai entregar o que a gente precisa. Exato, E muito muitos bom. outros profissionais também. E aí a gente fala, não, mas aqui a gente usou a 3, né? Aí a 3 é passado. Não, a 3 não é passado. Análise SWOT, tem gente que abomina. Não, eu faço... A gente tem os OKRs agora, que tá em moda, né? Planejamento. E as pessoas ficam abominando o passado. Não é para abominar o passado. Não, As coisas coexistem. O que a gente precisa ter é um mindset de que, cara, eu não vou aqui fazer um planejamento extenso de 5, 10... Eu já vi... eu dou risada porque... para mim é engraçado. Mas eu já vi numa empresa a 100-year plan. A 100? 100 Você anos. tá brincando? Planejamento de 100 anos. Cara, eu não sei o que vai acontecer no que vem. Não, assim, tudo bem. Na hora que a gente pensa, por exemplo, numa Petrobras, por exemplo, eu sei que lá eles têm estudos para os próximos 50 anos, mas é porque eles estão olhando um produto que é o petróleo, que eles precisam monitorar né, a existência, a usabilidade disso, N variáveis, para os próximos anos. Mas a grande maioria das empresas, você fazer um planejamento de 100 anos, e você sabe... Você precisa ter a visão, Cláudia. Eu preciso ter a visão de que em 100 anos não vai existir petróleo. Quer dizer, o petróleo não vai ser mais um produto que tem valor. Vai continuar existindo eventualmente, mas vai ser substituído por outra matriz energética. Isso eu preciso ter a visão. Mas o meu plano mesmo é agora. É para agora. Exato, exato. Que está alinhado, obviamente, com uma visão que eu tenho para o mercado de negócio. Mas então eu vou, falando um pouco desse plano para agora, de mentalidade, eu só vou pedir, Rafa, vê um pouquinho de água aqui a mais, por favor. Eu vou aproveitar e refrescar aqui minha garganta. E aí eu queria trazer um ponto que talvez seja um pouco polêmico também, mas conectando, que é aquilo que eu falei, segura que a gente vai falar um pouquinho mais disso. E você, nas suas últimas falas aqui, você sempre remeteu à parte da estratégia, a essa mentalidade aqui. E o que eu tenho visto? Quando a gente fala de uma empresa que ela nasce ou com uma base, ou através de uma base tecnológica, ou ela nasce através de algum trabalho que foi feito
de ideação, de voltado para inovação, é muito natural que os líderes dessa empresa tenham essa mentalidade mais orientada a essa questão da adaptação, velocidade de adaptação e tudo mais. Só que aí quando a gente vai para algumas empresas que estão em mercados mais tradicionais, que são empresas mais tradicionais, já consolidadas no mercado, e que a gente não pode dizer que essas empresas não vêm tendo sucesso porque elas estão onde elas estão, porque elas se adaptaram às histórias que elas vivenciaram, né? E talvez não funcione mais daqui para frente, mas enquanto elas existiram, a gente pode dizer que elas se adaptaram, porque são empresas que têm aí sucesso e tudo mais. E quando a gente vai para essas empresas, eu sinto uma certa resistência dos líderes que já estão nesse negócio há bastante tempo. E a causa dessa resistência nem é sempre a aversão a um novo tema. É desconhecimento também. Não é? Fogo no parquinho, claro. Exatamente. Então, assim, eu vejo que o CEO da Cisco, ele tem uma frase que eu gosto demais, porque traduz muita coisa. Ele fala que as empresas elas não estão concorrendo mais com outros concorrentes somente, mas sim com as transições de mercado. Então, se a gente tem uma empresa onde os seus líderes demoram a virar a chave e perceber essas transições de mercado para ter a agilidade de adaptação, eles podem matar um negócio que nos últimos anos gerou sucesso, gerou muito resultado, porque era adequado para aquela realidade, né? Então, a gente tem que vencer um muro que de vez em quando existe na alta liderança das empresas, de falar, é agora e é já. A gente precisa, porque ainda tem, não, é modinha, é isso. E aí eu costumo falar, eu já ouvi muito, né, que experiência do cliente CX é muito modinha. E aí eu criei uma frase, eu falei assim, o problema da sua empresa achar que CX é modinha é que o concorrente pode não achar e passar eu falei assim, o problema não é vocês acharem só. Isso aí tá tudo bem, você pode achar o que você quiser. O problema é você achar que o seu concorrente também acha. Que é modinha. Você que lida muito com líderes, eu sei que você tem uma mentoria voltada, e eu queria que você falasse isso, porque os líderes, tem muitos líderes que nos assistem aqui, eu acho que é uma baita de uma oportunidade de vivenciar uma mentoria com você. Mas o que você está enxergando quando a gente pensa na mentalidade dos líderes? Vamos lá, Cláudia, acho que tem um ponto polêmico. Não sei, quem tá aí assistindo, a gente vai descobrir sua idade agora, hein? Você lembra da Kodak? Lembra da Kodak, Cláudia? Eu não, que empresa que é essa? Eu também não, mas eu li, eu aprendi. Aqui, agora, eu já me entreguei. Agora com o Wikipédia, a gente descobre tudo. Eu não lembro. Com chat GPT, então não precisa nem pesquisar. Esse eu já sei, não precisa nem pesquisar. Mas Kodak? Não sei o que é Kodak, não. A Kodak, Cláudia, poucas pessoas sabem, mas a Kodak inventou a máquina digital. Foi a Kodak que inventou a máquina digital. Hoje a máquina digital também já morreu, né? Três câmeras aqui no celular. Mas a Kodak inventou a máquina digital. E aí? Imagina que você, Cláudia, e você aí de casa também, se coloca no lugar do CEO e executivo da Kodak. Você tem um mercado gigantesco. Era, se não me engano, 50 bilhões de dólares só na América com revelação. Caramba! Revelação. Óbvio, em valores atuais. 50 bilhões de dólares por ano com revelação. Mais a venda das câmeras. E aí você faz uma máquina digital. E aí, Cláudia, você ia pro mercado? Você ia falar, gente, vamos disruptar tudo? Gente, mas a inteligência artificial tá fazendo isso com várias empresas. Perfeito, Cláudia. Se eles lançarem, eles matam. De dólares por ano. Eles matam grande parte dos negócios. Mas o bom empreendedor é esse, é aquele que ele mata o próprio negócio criando outra coisa, né? Só que é difícil chegar a essa conclusão. Qual é o momento exato, Cláudia? Exato. Qual que é o momento exato? Perfeito. Hoje eu tô faturando 50 bilhões de dólares. Perfeito. Não é a hora. Eu sei que eu tô aqui, tá bem estruturado, mas deixa eu explorar um pouquinho mais esse mercado. Dizem, eu não sei se isso é verdade, que o grande problema hoje do carro elétrico é a bateria. É a ineficiência de carga das baterias. Dizem... Ineficiência e impacto ecológico também sustentável, né? Sim. Mas dizem o seguinte, eu não sei se isso é real, mas já escutei muito,
que há uns anos atrás, tudo que era patente de bateria, as empresas petrolíferas compravam. É um interesse de Lógico, mercado. Uhum. Assim como o Ford, isso é fato, ele comprou ferrovia para desativar, para as pessoas comprarem carros e andarem de carros. Então, assim, quando você está no mercado, quando você é o executivo, quando você é um CEO, você tem um olhar muito de negócio. O teu olhar é financeiro. Eu preciso fazer com que isso gere lucratividade, óbvio, endereçando problemas das pessoas. Mas o ponto é, qual que é o momento certo? Em que momento a Kodak deveria falar, legal, agora vai começar a flipar e eu preciso botar a câmera digital. Ela perdeu esse timing. Isso a gente sabe. Mas achar esse momento é muito difícil. A AT&T nos Estados Unidos, eu acho que a AT&T, e se não for, por favor, me corrijam aí nos comentários. Ela tinha a rede de telefonia fixa. Cara, isso gerava muita grana, muita grana, muita grana. E ela começou a explorar a telefonia móvel. E aí entraram com uma antitrust, se não me engano, alguma ação ali de... E a justiça americana falou, ó, tem que quebrar. Ou você fica com móvel ou você fica com fixo. Ela escolheu ficar com fixo. Quem tem telefone fixo hoje em dia? Alguém tem? Eu vou dizer, tem na casa da minha mãe, porque a minha mãe é uma senhora de 86 anos e ela tem uma dificuldade enorme com o celular, ela gosta mesmo de um telefone fixo. Exato. Eu não tenho mais. Também e não. As pessoas que eu conheço, a maioria não tem. Então, é muito difícil a gente tomar essa decisão e eu entendo esse ponto dos empreendedores. E essa é uma angústia, uma agonia. Qual que é o momento certo? Mas você acha que eles têm a informação e escolhem não tomar a decisão? Eu não acho... Não, escolhem não optar por essa nova possibilidade? Ou eles não optam por essa possibilidade porque eles não têm clareza de toda a situação, de todos os movimentos? Porque, às vezes, eu tenho a percepção de que existe até um conceito que a gente trabalha muito na Flow, da ambidestria corporativa. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou fazendo o carro girar, eu estou preparando a empresa para as novas frentes. É o desafio de hoje em dia. Exato, de todos os líderes. Mas, às vezes, eu estou tão focada no resultado de curto prazo aqui, que eu não estou prestando atenção suficiente ou de maneira mais profunda, a gente está muito superficial nessas análises, nessas buscas e tudo mais, que aí surge isso. Tem os dois casos. E eu não olho. Tem os dois casos. Tem o caso que eu sou tão grande que eu acho que eu domino o mercado e o meu poder de influência no mercado, de barganha. Pô, empresa grande eu posso virar pro... aconteceu, se não me engano, com a Ben Jerry e com uma outra, a Häagen-Dazs nos Estados Unidos, que uma virou pro fornecedor e falou, você não vai fornecer mais pro meu concorrente. E aí, o que eu faço com isso? Se você fornecer pro meu concorrente, eu não compro mais de você. E aí você vai ver o teu faturamento minguar e vai ser um problema para você. O que você faz? Então, tem muitas empresas que acreditam no poder que ela tem de consolidação de mercado, poder financeiro e tudo mais. Esse caso da Ben Jerry não deu muito certo. Tem um documentário fantástico, quem quiser pesquise, que mostra essa história de como que a Ben Jerry lidou com essa situação e contornou. Tem empresas que acreditam nisso e elas, pela sua estrutura, pela força delas, elas acreditam que vão segurar esse desafio do mercado. Tem empresas que entendem que, cara, realmente tá acontecendo, mas eu tenho uma máquina de vendas muito forte, não é momento de eu flipar ainda. Eu vou trabalhar, eu tenho grana, ó. Cláudia, toma aqui o dinheiro, vai fazendo aí. Mas, ó, quietinho aqui dentro. Deixa eu ainda explorar, porque meu mercado tá grande. E tem empresas que já entenderam que, cara, se eu não me disruptar, outro vai fazer. Exato. Mas que vai fazer, vai. Não Vai. tem como. Assim, o ponto é, em quanto tempo? Em quanto tempo? Eu acho que, aí minha opinião, quem é mais perene nessa história, quando a gente olha pro longo prazo, é quem tá buscando se disruptar hoje. Se alguém tiver que me disruptar, que seja eu. Eu não quero que o meu concorrente faça primeiro. Claro, esse é o bom empreendedor, o bom empresário, aquele que mata o seu próprio negócio com uma nova solução. Perfeito. Isso aí é fantástico. Perfeito. Fantástico. Mas é inegável que hoje quem tem o domínio do mercado consegue, por negociações e barganhas, segurar muito startups, iniciativas. Agora, é óbvio, chegou uma startup com a grana que o Uber tem, cadê os taxistas?
sofreram, estão sofrendo. Exato. Então, uma hora não vai dar para segurar. Então, por isso que eu acredito na perenidade com esse líder que está doido para disruptar o negócio dele. Você me perguntou de liderança, pode falar, eu acho que você respirou para falar. Não, eu queria te pedir para falar um pouco da sua mentoria, do trabalho que você faz com os líderes, como é que você ajuda esses líderes a enxergar, a fazer essa transição, a ter a coragem para uma tomada de Eu decisão acho que como essa. você tocou no ponto principal, coragem. E coragem, Cláudia, tem muito a ver com o passado desse líder, com tudo que ele viveu no passado, as porradas que ele tomou, desde os apelidos de escola. Porque você olha para o diretor da empresa, para o presidente, você pensa, nossa, que cara forte, né? Mas lá na escola ele era o... Mas na escola ele tinha o apelido que ele odiava. Então, e muitas vezes, essa vivência do passado se manifesta nas decisões que ele toma no presente. E eu trabalho muito essa questão do líder enquanto pessoa, a entender o seu passado e entender o que está bloqueando ele de fazer o que ele precisa fazer. E muitas vezes ele sabe que precisa. Ele sabe que precisa. Mas ele tem um medo, um receio, medo de falhar, medo de dar errado. Você não medo acha de que isso ser tem mal muito da visto. cultura da empresa, não? Tem a ver Que com não a é uma cultura cultura e que não é só da empresa. Eu acho que é com uma cultura como um todo. A gente ainda vive numa cultura onde... Bom, ninguém quer aprender com fracassado. Ninguém quer aprender com fracassado. Pra eu ter coragem de dizer que aos 18 anos eu montei uma empresa e fali, pô... Mas um ex-fracassado é uma das melhores pessoas para você aprender. Mas Ou que fracassou e depois se reergueu de novo. Mas você precisa aceitar que você fracassou. Porque Exato. a primeira coisa, não, o problema foi o mercado, o problema fui eu. Fui eu que não tinha maturidade, eu era moleque. Cara, eu pegava o dinheiro e, cara, ia curtir. Pô, vou reinvestir na empresa, tá entrando aqui. Você tem, não, vai sobrar, vai dar, e não sei o quê. E de repente perdi várias oportunidades de mercado. Mas para você reconhecer isso, você precisa estar numa maturidade muito grande. E eu trabalho muito esses pontos junto às lideranças para que elas sejam a melhor versão delas hoje. Muito bom. Não muito precisa vir e mentir pro seu funcionário, fingir que você é o super poderoso, ficar... Olha, numa das mentorias, eu estava conversando, eu sempre faço uma conversa inicial, cortesia, aliás, líder aí, quer bater um papo, uns 30 minutinhos, 1 hora, a gente vai bater um papo. Não, e a gente vai deixar na descrição do podcast, em todas as plataformas que a gente vai disponibilizar, todos os contatos, seus contatos, Renato, o link da mentoria, tudo que os livros que você quiser indicar, você passa pra gente, que a gente bota lá. Super agradeço. E fica o convite, bata esse papo aqui sem custo. Se gostar, se achar que vale a pena, aí a gente conversa. Mas olha, conversando num desses papos iniciais, é um cara que é um gestor de uma rede de varejo. Ele começou a falar, não, porque eu sou resiliente, eu não sei. Eu falei, você tá mentindo. Não, eu sou, pra você ter uma ideia, meu pai morreu, no dia seguinte eu tava trabalhando e não sei o que, tal. Eu falei, cara, para e pensa. Você não tá sendo real. Automático demais, né? Você não me convence com essa história. Você pode ter ido trabalhar no dia seguinte. Você tava... A não ser que você odiava seu pai. Exato. Porque, pô, não dá pra eu ir trabalhar no dia seguinte normal e fingir que não aconteceu nada. Perdi meu pai, cara. Você tá com um problema. Se pra você isso é normal, você tem um problema. E ele talvez cobrasse isso do próprio time. Não, e a gente vai conversando, num determinado momento, ele vira pra mim e fala, não, mas você sabe por que eu tô querendo trocar de empresa? Ele começa a falar que é por causa disso. Tá vendo? Então, quer dizer, como é que a gente liberta as pessoas pra realmente serem a melhor versão, o melhor líder delas? Porque uma coisa é ser chefe. E eu aprendi isso de uma forma muito difícil. A primeira vez que eu assumi um cargo de gestão, eu não assumi um cargo de gestão porque, nossa, eu era o gestor, porque eu tinha liderança, porque eu influenciava as pessoas. Cara, eu assumi um cargo de gestão, e difícil reconhecer isso, tá, Cláudia? Porque pelas contribuições individuais que eu tinha feito para a empresa. Mas eu também. O meu primeiro foi com 21 anos, eu assumi toda uma área de importação e exportação da empresa que eu trabalhava, onde pessoas que lideravam aquela área lá eram pessoas de anos de mercado, então a pessoa foi demitida e tal. E eu assumi porque eu tinha um operacional muito bem. Não é porque... E eu conhecia muito, e fazia muito, e participava, e dava pitaco, e eu era muito aquilo ali.
Mas não é porque eu era líder. E Eu não sabia. E eu fui liderar gente que podia ser meu pai. Eu tinha idade pra ser meu pai. E você vê, sem maturidade, imagina o que você pode ter Doido, criado de Pelo problemas. amor de Deus. E eu achava que eu era... Desculpa pra todo mundo que era meu. Não, eu achava que eu era um líder muito bom, Cláudio. O pior é isso. O pior é isso. O problema é você achar que você... Eu não. Eu nos bastidores eu sofria, tá? Eu falava, caramba, que tipo de líder que eu sou. Eu chamava o pessoal, não, toda sexta-feira happy hour e tal. Aí, pô, até um dia eu chamei o pessoal pra um churrasco lá em casa. Eu adoro fazer churrasco. Aham. É um passatempo, é um lazer pra mim, acender aquela brasa, pôr aquela carne ali, ficar girando e tal. Gosto da carne ao ponto menos, né? O pessoal olha, é sangue! Eu também. E com todo Agora que eu respeito como pra carne quem de não novo, né? gosta, pra quem é vegano, nada contra. Não, eu fui vegetariana há 8 anos, mas agora eu voltei a comer. Eu chamei o pessoal pra um churrasco lá em casa e, veio o time inteiro. E eu me achando. Cara, tá vendo? Time engajado pra caramba! E tinha um colega meu que já era tinha mais vivência nessa parte de gestão. Ele virou pra mim, Chá, vem cá. Você acha que esse seu time tá tudo aqui porque eles são engajados de verdade? Ou eles estão aqui porque você é o chefe deles? Não, porque você é o chefe deles. Eles entenderam isso como uma ordem. Na hora, ó, não caiu a ficha. Hoje eu tenho certeza que tava todo o time lá porque eu era o chefe. Eu não era um líder, eu era o chefe. E o chefe da ordem. Exato. E pra você que tá numa posição de liderança, entender quando as pessoas te respeitam porque você tem as melhores ideias, porque você realmente é sensacional, e quando elas estão te respeitando meramente porque você é um chefe, elas estão falando, olha a bobagem Que essa pessoa tá trazendo. que ela tá me obrigando a fazer. E imagina disso, conectando com o tema das squads, imagina você liderar várias squads com o impacto transformacional que pode ter numa empresa e não se preocupar com esse lado primeiro, da sua mentalidade ser um pouco mais aberta e abraçar o novo, se adequar e tal. E segundo, com esse olhar para esses times, né? Difícil, Cláudia, porque é o seguinte, e aí você vai pros perfis. Qual que é a grande reclamação que os líderes me trazem hoje? É o seguinte, cara, meu time não tá produtivo. Eu preciso melhorar pro meu time fazer mais. Às vezes eu não tenho visibilidade do que tá acontecendo porque, cara, a gente se compromete e nunca entrega. E já estão reclamando de mim, porque eu sou muito duro. E hoje tem isso, se você endurece um pouquinho, a pessoa chora. Exato. Como é que eu lido com tudo isso? Uhum. Como é que eu resolvo esses problemas? Às vezes o líder vira aquele líder que abraça todo mundo. E aí ele fala, cara, eu sou pouco estratégico, Aí eu o sou muito resultado operacional. cai. Porque ele virou um operacional. Ele deixou a estratégia de lado. E ele deveria estar se preocupando com a estratégia. Perfeito. O time deveria estar cuidando do dia a dia. Ele, obviamente, aí tem os comportamentos, comportamento diretivo, comportamento de apoio. Entender que o liderado, ele tem estágios diferentes. E isso tudo você trabalha nessa A mentoria. gente trabalha. Obviamente que a Fantástico. mentoria tem a individual, que a gente vai trabalhar os pontos que o líder traz. E aí a gente vai fazendo um trabalho específico. Eu tenho um programa chamado CPR, que é um programa que desenvolve confiança, produtividade e respeito para evolução Olha, de que carreira. legal. Para evolução de carreira. Fantástico. Então, hoje eu sou um chefe, mas não sou um líder. Hoje eu sinto que eu sou um chefe, mas eu não sinto que eu sou um líder. Esse programa ajuda. E ajuda também quem quer ser líder antes de se tornar chefe. Que fantástico. Porque Isso é existe fantástico líder... até para os RHs contratarem para as transições de carreira que existem dentro da empresa. Perfeito. Não Fica só aqui o para eu, contato. como profissional, contratar. Fica aí a dica. Fica aqui, ó. Renato, infelizmente a gente tá chegando no final. Mas já, tá vendo? Já tem alguém de pé ali, ó, falando assim, Cláudia, batendo. Ou eu que odeio, gente. Se vocês soubessem o tamanho do cronômetro que tem aqui na minha frente. Eu odeio cronômetros. Todo mundo que lida comigo sabe, eu odeio cronômetro. Falou que tem cronômetro, não quero nem olhar. Mas aí a pessoa levanta e fica aqui, ó. Tá? A gente tem que... Ai, que pena. Mas a gente, para poder fechar nosso podcast chama Mais Clientes. Então, a gente sempre pede pro convidado para dizer assim, olha, no tema que você trouxe, o que é o mais? Né? Ou seja, no tema de agilidade, o que é o mais, assim, que hoje está brilhando, que é mais, que vai fazer com que as empresas tenham mais clientes satisfeitos, mais clientes que recomendam, mais clientes recebendo valor, mais clientes renovando, não fazendo churn. O que é o mais hoje dentro de agilidade para você? Eu acho que a gente falou aqui o tempo inteiro, Cláudia. Para mim, o mais é você ser apaixonado pelo problema.
Muito bom. Apaixone-se pelo problema. Qual que é o problema que você quer resolver? Eu falo com um gestor, teve um líder que nesse bate-papo, eu virei para ele e perguntei, qual que é o sonho que você tem para o teu time? Ah, que as pessoas sejam felizes. Tá bom, Bem, né? legal, discursinho bonito, mas vamos tangibilizar. Romântico. O que são pessoas felizes? Ah, ele começou a dar aquela sambadinha ali e tal. Não, vamos melhorar isso? Hã? Que problema que você resolve? Qual é o problema que o teu time resolve? E se você é líder hoje, ó, que problema que o teu time resolve? E se você é um liderado, que problema que você resolve? Qual que é o teu papel dentro do teu time? Qual que é o papel do teu time diante da organização? Começa a se perguntar, começa a se provocar, porque eu tenho certeza que você Perfeito. vai entregar melhor. E é Perfeito. muito menos sobre o processo, Cláudia. Eu poderia vir aqui, falar do Kanban, olha só que Isso, bonito, Scrum, né? XP. Scrum, XP, Safe. Exato. Mas no fim do dia, as pessoas precisam resolver problemas. E se eu não sei que problema eu resolvo, eu garanto para você, o teu trabalho está sendo desperdiçado. Muito E sabe bom. o que acontece quando você desperdiça teu trabalho? Hum, Quando você faz as coisas por obrigação, quando você não vê valor e não vê importância naquilo que você está fazendo, sua energia, ó. exatamente. E quando a sua energia chega lá no mínimo, você entra em burnout. Perfeito. Olha, sentiram toda a energia? Que bate-papo energizante assim, né? Cláudia, quero mais, mas já. Sim. Poxa, todo convidado que vem aqui, eu falo, gente, mas não dá pra ser só um, não dá pra, sabe? É muito, uma hora e pouquinho, é muito pouco pra gente poder falar de tudo. Renato, Mas- super obrigada. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. Você tava falando, eu tô assim, meu Deus, tem, sabe? Vai borbulhando de coisa. Tenho certeza que todo mundo que tá assistindo aqui, aconteceu a mesma coisa. E eu queria te pedir pra deixar seus contatos, a forma mais fácil de te achar, de ter acesso à sua mentoria. Conta aí pra gente. A gente vai deixar tudo que ele vai falar aqui, gente, tá na descrição do podcast. Legal, podem me achar no LinkedIn, Renato Ucha, UCHA. Vocês podem me encontrar no Instagram, @UchaRenato. Não me pergunta por que tá invertido o meu nome, porque nem eu sei. Faz parte. Vocês podem me encontrar pelo site www.renatoucha.com.br ou então pedir para entrar em contato aí com o WhatsApp aí da minha parceira que faz minha produção aí, que me ajuda aí nas palestras, nos eventos, que é 11 DDD de São Paulo, 966398784. 966398784, 11 DDD São Paulo. Podem falar, querem palestras aí nas organizações também, de agilidade, de liderança. Estou super aberto. Muito bom. Fica a dica, viu, gente? Porque essa energia aqui de passar todo esse conhecimento e de provocar para reflexão, tá? Você tem uma característica, Renato, que é uma provocação para que a gente reflita, que vem com muita energia. Não tem como a gente sair de um bate-papo desse e, com certeza, de uma palestra que você faz, de uma mentoria que você faz, sem, no mínimo, sair incomodado e falar, putz, preciso refletir mais sobre isso. Você sabe que eu fui contratado. O tempo. Prometo que é a última, prometo que é a última. Eu fui contratado para fazer uma palestra numa empresa sobre agilidade. Falar por 30 minutos e 30 minutos de perguntas. Eu fui bombardeado de perguntas ali e, assim, não fiquei respondendo com método, respondendo com as provocações mesmo. Aham. Terminada a palestra, a diretora virou para mim: você me explicou em 30 minutos que eu não aprendi em 5 anos. Poxa, isso aí já valeu. Todo o investimento que foi feito virou fichinha perto do ganho que Isso. você gerou para eles. É menos processo, Muito bom, muito bom. mais gana. Eu quero resolver problema. Eu quero deixar as pessoas felizes, os clientes felizes, engajados, porque o cliente engajado, ele é um brand lover, né? Exatamente. Ele divulga a empresa, é a propaganda mais barata que tem. É quando alguém fala, a Cláudia manda bem pra caramba, vai lá na Flow, que ela vai te ajudar, que ela vai te atender. Vale muito mais do que impulsionar Instagram, Google Ads. Isso, exatamente. Cláudia, Muito obrigado. bom. Ficar quieto aqui, senão... Ai, que isso. O produtor lá já tá me olhando feio lá. Renato, mais uma vez, super obrigada. Obrigada a todo mundo que tá assistindo. Se quiser deixar nos comentários perguntas aqui pro Renato, tenho certeza que ele vai entrar e vai ajudar, vai responder. E até o nosso próximo episódio. Tchau, Segue, pra gente. qual? Pra qual que é? Pra aquela? Pode falar pras 3. Tchau, gente. Valeu, até mais. pessoal. Obrigado.